Tá bom. Boa tarde. Vou pedir a todo mundo para deixar os microfones mudos, por favor, só para poder começar aqui. Bom, boa tarde. Eu sou a professora Rosana Ehringer, sou da Faculdade de Educação da UFRJ e coordeno o grupo PET, Programa de Educação Tutorial, Acesso e Sucesso no Ensino Superior. Nosso grupo hoje está promovendo o evento Potências Negras, Ensino, Pesquisa e Gestão no Ensino Superior, e a gente tem como convidada a professora Luanda Moraes, recém-possada como reitora da Universidade da Zona Oeste. A gente queria desde já agradecer muito a professora Luanda, e eu vou passar agora as atividades, a coordenação das atividades para a Grace Araújo, que é professora, doutora em Educação, e também faz parte aqui da nossa equipe do PET. Obrigada. Olá a todos, obrigada, professora Rosana. Muito prazer, né, que eu dou as boas-vindas à querida, né, e magnífica reitora, professora doutora Luanda Moraes, e dizer que para nós, do Grupo PET, é um imenso prazer estar conversando hoje com uma mulher negra, gestora de instituição pública no estado do Rio de Janeiro, que foi noticiada como a primeira reitora negra, né, no estado. A gente vai, inclusive, conversar um pouco sobre isso. A nossa atividade de hoje tem como o título Potências Negras, justamente porque a gente busca, né, trazer esse espaço para debate, né, para uma maior visibilidade, né, dos pesquisadores, gestores negros no espaço acadêmico. A atividade de hoje, a gente vai estar primeiro apresentando um pouco do currículo da professora Luanda, a gente vai passar a palavra para ela e depois a gente vai estar realizando algumas perguntas entre os integrantes do Grupo PET e também vamos dar, né, um espaço para que nossos convidados que estão nos assistindo pelo Facebook também façam algumas perguntas. Agora eu vou passar a palavra para a Larissa, que vai apresentar um pouco do currículo da professora Luanda. Solta o microfone, Larissa. E, gente, desculpa. Boa tarde a todos. É uma honra receber a senhora nessa tarde. O tema abordado hoje é de extrema relevância para o nosso grupo, que estuda o acesso e o sucesso de estudantes universitários de origem popular, e trazer hoje uma mulher negra com uma trajetória tão inspiradora nos enche de orgulho e de esperança, né, de que as oportunidades educacionais sejam cada vez mais igualitárias. Vou apresentar um pouco do currículo da professora, peço licença aqui para ler. Professora Luanda Silva de Moraes, engenheira química pela Federal Rural do Rio de Janeiro, tem seu mestrado e doutorado pelo Instituto de Macromoléculas Heloísa Mano, da UFRJ, e teve seu pós-doutorado pela UERJ. Hoje se encontra, né, como primeira reitora mulher negra à frente de uma instituição de ensino superior do estado do Rio de Janeiro. Professora, agora a gente vai passar fazer perguntas, né? A primeira pessoa é a Luana. Luana está por aí? Eu vou, então, estar fazendo a pergunta da Luana. Larissa, vamos deixar a professora Luanda se apresentar um pouco também, né? Falar um pouco, antes da gente começar as perguntas, acho bem interessante ela falar um pouquinho para a gente escutar um pouco ela, né? Pode falar, professora. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, professora Rosana, pelo convite. Obrigada, professora Grace. Obrigada a toda a equipe, né, desse grupo de pesquisa, pelo convite, pela consideração, né, de nos, né, convidar, né, para estar aqui, tentando contribuir, né, de alguma forma para vocês, né, para o ensino, né, superior. Então, eu agradeço, né, inicialmente, e, inclusive, agradeço aqui ao ensino superior, à universidade, né, ao programa de educação tutorial. Achei incrível o nome dele, que é Acesso e Sucesso, né, no ensino superior. Então,
é fundamental, né? Esse programa, eu entendo que é assim, de extrema relevância, né, para nós continuarmos mudando a história do nosso país em relação ao acesso, à permanência e ao sucesso dos egressos. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Agora nós vamos passar a nossa lista imensa de perguntas que a gente elaborou ao longo da semana, a gente ajustou, foi colocando, agrupando, para que a gente conseguisse condensar todas as nossas dúvidas em relação à sua trajetória tão inspiradora para nós. A gente tem uma ordem de apresentação e a Larissa vai tocar essa ordem. E depois a gente também vai estar olhando, né, se aparece no Facebook alguma dúvida ou alguma colaboração. Pode falar, Larissa. Então, a primeira pergunta é da Luana. A Luana é também integrante do PET e ela vai estar fazendo a pergunta dela. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professora. É um prazer imenso estarmos aqui hoje. E eu, sabendo da sua trajetória, eu gostaria de saber quais os maiores desafios enfrentados sobre a sua trajetória na educação, quanto ao se trabalhar com a raça e gênero nas ciências exatas e matemática. Obrigada, Luana. Bom, desafios enfrentados, eu digo que eles sempre existiram, né? Porque, e sobretudo, para me inserir, né, na universidade, permanecer na universidade, me tornar uma egressa de uma universidade, cursando um curso de graduação em engenharia química, e depois fazer aqueles aperfeiçoamentos, obviamente fomentados, né, pelo nosso CNPq e CAPES, aqui no Brasil. Bom, as dificuldades encontradas, sabe, eu costumo dizer que desde de bebê, desde, né, talvez feto, né, nós, negros afrodescendentes, né, sofremos, né, em função da estruturação do racismo aqui no nosso país, né? Eu digo que dentro da barriguinha, né, da mãe, a gente sofre, porque ela também sofre, ela recebe alguns ataques, enfim, violências verbais, de olhares, enfim, e nós também sofremos. E aí, depois que a gente sai daquela barriga, os ataques ficam ainda mais severos, porque vem diretamente. Então, bom, eu digo que vou chamar a atenção aqui que realizando o vestibular, sabe, no ano de 1997, eu descobri o quanto eu gostava de química. Ali tudo começou, né? Sempre fui, eu sou o fruto, né, da escola pública, né? Com muito orgulho. Passei pela Escola Municipal Pará, pela Escola Municipal Embaixador João Neves da Fontoura, pelo Colégio Estadual Olavo Bilac, e aí depois, com uma bolsa de estudos, eu fiz um pré-vestibular. E ali eu tinha a intenção de estudar as áreas das humanidades, mas estudando um pouco mais de química, eu pude ver o quanto eu gostava dela, né? E eu decidi, então, colocar engenharia química na rural. E aí, cursei engenharia química na rural. Como eu disse, passando pelas escolas públicas que sofrem, né, pela falta de financiamento, isso não é novidade, né? É uma situação, né, assim, né, pretérita. E então, com isso, nós tínhamos pouca motivação. E essa paixão pela química só apareceu realmente quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. E lá na universidade, né, eu digo, né, lá na rural,
não foi simples. Lá tinha, não sei agora como tá, mas era assim, você estuda para entrar e reza para sair, porque para sair é ainda mais difícil, né? Então, naquele período, eu passei por várias dificuldades, né? Claro, meus pais sempre com poucos recursos financeiros, né? Mas era fundamental, sabe? Era uma premissa o incentivo à educação. Então, tudo relacionado à educação, meus pais davam um jeito, né, de nos amparar, né, assim. Então, inicialmente eu fui morar no alojamento, no quilômetro 49, né, por uma casa alugada, mas depois eu fui para o alojamento. E ali, naquele alojamento, eu tive uma oportunidade muito grande, né, de interagir, né? A Rural tem uma característica, né, de absorver muitos alunos, né, de diferentes lugares do Brasil, né, e do mundo também, né, sobretudo os afrodescendentes também, né? Nós temos, né, tive muitos amigos, né, oriundos, né, de Angola, de Senegal, de Cabo Verde, né, de lá. Então, que faziam outros cursos. Mas, falando da engenharia química, né, estudar aquela quantidade enorme de cálculos, aquela quantidade enorme de físicas, realmente foi um grande desafio, né? E permanecer, eu só estudava, sabe, gente? Porque era o que eu tinha, e eu tinha certeza que eu não queria passar muito tempo ali, eu queria concluir. Então, realmente, eu não curti muito a universidade, em termos, né, das outras coisas interessantes, né, que ela oferecia, né, a Rural, então, lindíssima. Então, as festas, por exemplo, eu ia uma vez no semestre, assim, falando somente, a famosa festa do bicho, porque eu só estudava para conseguir dar conta, né, daquele currículo que era robusto, né? E até hoje. Então, desafios, eu digo que foram do início ao fim, né? Mas eu tinha uma coisa assim muito presente em mim, né? Que quando eu entro numa batalha, né? Eu só finalizo quando a batalha acaba mesmo, né? Quando eu venço aquela batalha. Então, não foi simples, não. Mas, obviamente, passei por questões raciais, né? Racistas, aliás, né? Sobretudo lá dentro dos cursos. Mas eu digo que a Rural, eu vejo que eu senti menos. Eu senti um pouco mais quando eu fui para a pós-graduação, sabe? Na pós-graduação, eu senti um pouco mais. Na Rural, por conta dessa característica, né, que eu falei, eu associo a isso, tá? Dela receber diferentes alunos, né, de origens, né, diversas. Eu acredito que isso minimizava, mas ainda assim, na turma nós éramos eu, uma, duas, vou contar aqui, nós éramos 4 negros de quase 30. Nós éramos 4 negros de quase 30, exatamente. Então, e era equilibrado, né? 2 homens, né, negros e 2 mulheres negras. E é claro que eu tive, né, questõezinhas com os meus colegas, né? Teve, porque isso sempre existe, né? Porque a gente sabe que enfrentar, né, o racismo enquanto estrutura, né? Você tem que estar preparado para todos os momentos. Não são somente alguns, são todos os momentos. Então, sempre teve, por parte dos professores, né? Sempre, né? Também teve, né? Por parte de alguns servidores, mas eu digo que eu consegui passar, né, por isso, tanto pelas dificuldades daquele currículo, né, das minhas fraquezas pessoais, limites, né, pessoais, e também vencendo esse limite do racismo, imposto, né, pelo racismo, foi por conta da família, né, que, felizmente, eu sempre tive. E aí, essa família que me amparava, né, me incentivava para não ceder às pressões.
Obrigada, professora. Respondeu, tirou minhas... Não é assim, dúvidas, né? Eu sei que encontraria bastante desafio e eu gostaria de saber, né, pela sua experiência. Muito obrigada. Imagina. Posso fazer a pergunta agora? Então, professora, eu sempre venho repetindo muito sobre por que uns e não outros em relação à trajetória de sucesso educacional. A que exatamente a senhora atribui o fato da sua continuidade, né, nos estudos, e a que atribui estar em postos que historicamente vem sendo negado a mulheres negras, né? Hoje à frente da reitoria, talvez. Luanda, a gente vai ter mais uma pergunta para a gente fazer blocos, tá? Que senão acho que a gente vai se... Aí, além da Larissa que fez agora, a Andressa também já vai fazer a pergunta dela, tá bom? Ah, tudo bem. Aí eu respondo... Isso, duas em duas. Junto, duas, isso. Ótimo. Obrigada. Andressa. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Andressa, participante do grupo também. E a minha pergunta é o seguinte: o seu pai, ele se formou em uma universidade pública e foi um motivo de inspiração e incentivo para que você chegasse aonde chegou. E eu queria saber se você acredita, se não houvesse esse empoderamento e esse apoio que você teve no seu ambiente familiar, se a sua trajetória poderia ter sido mais difícil. Olha, com certeza. Eu vou lá naquela questão do porquê uns e não outros, né? E se existe, né, dificuldades, né, nessa continuidade. Olha, gente, eu vou dizer o seguinte, que na primeira pergunta eu já até, né, comecei colocando um pouco, que a questão da família, né, a família, né, que eu tive, é uma família, que eu tenho ainda, claro, é uma família muito pautada no diálogo, no estudo, né? Como eu disse, somos, né, de origem periférica, da classe, né, pobre, financeiramente, eu digo, mas a parte intelectual sempre esteve muito rica, né? Tanto de um lado materno quanto do lado paterno, né? Do lado paterno, o meu pai foi a primeira pessoa a se graduar. Ele se graduou, inclusive, no ano que eu nasci. E do lado materno, algumas outras graduações, né? Alguns tios meus já tinham, né, na década de 70, conseguido alcançar isso. E também esse lado materno traz muito da educação, né? Por exemplo, meu bisavô foi, né, professor, também músico, de uma origem baiana, inclusive, né? Soteropolitana, né? As tias, né, de Salvador sempre foram, né, professoras. Então, assim, por conta dessa história, né, que chega até a minha geração, eu acredito que a educação, né, sempre foi uma premissa, né, para a gente. E o empoderamento que eles nos proporcionaram, meus pais proporcionaram, com debates em casa sobre política, né? Meus pais foram pessoas que participaram de movimento negro, né? Que engajados, né, nessa causa. Hoje temos ações políticas, né, de ações afirmativas, e eu agrego ao árduo trabalho que eles também tiveram, né, no IPCN, por exemplo. Então, isso é um suporte, né? Isso é um suporte. E né, o meu grande desejo é que os jovens, né, negros e negras, tenham suporte a isso, porque esse suporte é fundamental para encarar essa realidade, né? E alcançarmos os espaços, nos apoderarmos daqueles espaços que não foram, então, previstos.
A gente, para lembrar uma coisa, tem uma lei de 1837, Lei 1 e Lei 15, de 1839, né, que falava das primeiras escolas primárias públicas, onde os negros eles eram proibidos de frequentar. Então, essa exclusão, né, quando se fala de que não fomos previstos, não é exagero dizer, né, e não tem absolutamente nada parecido com mimimi, porque isso é real, inclusive está, né, descrito no site do Planalto, é livre, todo mundo pode acessar, e está lá, né, que as leis que nos basearam, né, que basearam a estrutura do Brasil, né, que ele é hoje, né, elas datam lá do século XIX, né? Então, e que temos resultado, né, de ação delas até hoje, por mais que outras leis estejam em vigor, mas a história é aquela. Então, quando a gente fala de que uns conseguem, outros não conseguem, essa questão do, como fala, de que um, né, pode mais do que o outro, né, de que ele consegue mais que o outro. A meritocracia, desculpa, professora, interromper, a meritocracia. Isso, um pouco mais do que o outro, simplesmente porque ele sabe um pouco mais, porque ele teve mais esforço, essa coisa do esforço, né, de considerar que uns se esforçam e os outros não se esforçam. Então, aqueles que não se esforçam não alcançam. Isso é completamente uma balela, porque não é isso. Não é questão de esforço, é questão de oportunidade. Porque eu sou o que sou, porque eu estou repetindo aí, né, que eu só sou porque eu tive a oportunidade de, primeiramente, ser empoderada para ter como resultado o apoderamento de espaços, né? Então, e essa política, né, como colocou aqui Grace, né, de que da meritocracia, né, em todos os ambientes, principalmente na universidade, a gente vive muito isso, né? Muito isso. Em todos os âmbitos, né? Seja lá no âmbito do ensino, na pesquisa, também na extensão, enfim, em todas as relações, porque isso está nas relações, né? No entendimento, né, das pessoas em relação à questão do sucesso ou do insucesso, vinculada a uma questão de capacidade. E não está exatamente vinculado à questão de capacidade, é questão de oportunidade. Então, hoje, quando nós, né, afrodescendentes, conseguimos romper todas as barreiras e chegar na universidade, olha, já foi um caminho, né? Mas eu também costumo dizer que só da gente ter chegado lá, né, isso é exatamente o alimento, né, a premissa, né, na verdade, que nos faz permanecer enquanto resistência, né, e sairmos. Então, é importante da gente, né, pontuar em relação a essa questão do mérito, né, ou do querer. Muitas vezes a gente ouve isso, né, que fulano ou cicrano não chegou porque ele não quis. E não é verdade. Ele não chegou porque faltou oportunidade. Muitos alunos hoje ingressam e eles só conseguem permanecer na universidade por conta, né, da Bolsa Auxílio. Porque existem várias situações, né, que no meu caso particular, tá, gente? E não é privilégio algum, e essa palavra deveria ser apagada, né, porque não é privilégio algum, né? Por acaso, eu tinha uma família. E, naquela época, eu não tinha auxílio, né, permanência. Mas que bom, por acaso, eu tinha uma família. Só que todos os meus colegas da minha vizinhança não tinham. É normal isso? Claro que não. Todos os meus colegas não tiveram isso.
tive. Mas por quê? Novamente, aquela questão inicial. A família, né, que tá, e que, né, também podia. Então, agora, né, passando para o meu pai, deixa eu só rever aqui um pouquinho. Da curiosidade, você foi criada no Rio mesmo? Você é do Rio? Ah, foi, eu não falei. Eu sou de Rocha Miranda, nasci em Irajá, que é um bairro super vizinho, né, de Rocha Miranda, e ali permaneci. Depois o meu pai, né, foi ascendendo um pouquinho e ele conseguiu, já engenheiro químico, né, numa empresa do professor dele, né, e aí trabalhar nessa empresa dele. E aí, com isso, nós fomos, né, melhorando, né, um pouquinho, e a minha mãe abriu uma empresa e nós nos mudamos, né, fomos, fala, né, tivemos a mobilidade, né, a mobilidade social, né, em relação a isso, fomos para o Alto da Boa Vista, mas aí depois chegou a metade da década de 80, naquela crise, né, que a gente entende ela, né, a Rosana deve entender bem como foi aquela crise da década de 80, que foi uma coisa assim, talvez parecida com essa, né, que a gente tem vivido, né, nos últimos anos, e que é avassaladora. E aí eles estavam em processo de construção ainda, então nós retornamos, né, para Rocha Miranda, que era a casa dos sonhos, né, que eles estavam construindo, mas retornamos ainda numa condição inacabada. E ali, né, foi a história mesmo, né? Então a gente, enfim, né, passamos por isso. As pessoas chamavam assim, o engenheiro mendigo, chamava meu pai assim. Isso deixava, engenheiro mendigo, porque ainda tem isso, né? Ninguém era. E aí quem era causava um ciúme, né? Por conta disso. Então nós vivíamos esse tipo de né, assim, né, violência. Então, respondendo a segunda, né, pergunta linkada, meu pai e a minha família sempre foram, né, de fato, referências, né, para mim. E meu pai, enquanto um homem, engenheiro químico também, foi, né, uma referência para mim, enquanto uma pessoa que sempre orientou. A minha mãe não fez o curso superior, mas foi ela estudou junto com ele para ele passar no vestibular, né? E as crianças foram nascendo e ela optou por cuidar das crianças, porque depois, né, da crise, já, né, no meio da crise, né, a empresa dela falida, e aí ela ficou cuidando, né, da gente, porque se dizia que todos nós, né, nós somos 3, nós iríamos, não daríamos certo, né? Nenhum de nós 3. E o resultado é que nós 3, né, demos muito certo. Minha irmã é assistente social da Secretaria de Saúde de Paraty, meu irmão é da Petrobras, né? E, enfim, né, todos têm estudantes, né, também. Então, é isso. Mas, realmente, os nossos enfrentamentos, eles sempre tiveram presentes, e principalmente quando a gente chega nos lugares, aqueles ditos lugares que nós não fomos previstos, mas nós temos total, assim, temos um potencial inato, né, que é somente assim, ter uma oportunidade que a gente coloca esse potencial inato para fora, né? Deixa eu só falar uma coisa. Obrigada, Luanda. Só uma questão técnica aqui. Eu estou preocupada porque está um temporal muito forte aqui onde eu estou. E ontem teve um temporal e acabou a luz. Então, eu até coloquei a Grace como co-anfitriã aqui do evento. Caso tenha algum problema aqui, eu vou entrar pelo celular. Mas só para vocês saberem que se tiver algum problema é porque acabou a luz aqui, porque aí eu fico sem Wi-Fi, né? Mas vamos seguir em frente. A gente tem agora, na verdade, acho que agora a gente pode fazer 3 perguntas, porque elas estão interligadas. Então, seria a Amanda, Camila, Letícia e a Amanda Conceição.
Acho que é melhor fazer esse bloco junto, tudo bem? Oi, Luanda, boa tarde. Assim como todo mundo, eu queria muito te agradecer pela sua fala, mais do que pertinente e inspiradora. É muito bom ver você contando até da sua família, sabe? Acho que reforça a nossa ideia de coletivo, de como foi uma coisa com seu pai, com a sua mãe, você, e como isso está se propagando para um coletivo maior, né, dentro da universidade. Sei que você já falou um pouco da sua referência em relação à família, mas a minha pergunta era meio sobre isso, sobre quais eram as suas referências, se você teve uma mulher negra dentro do seu campo de estudo como referência, e como isso impactou tanto na sua trajetória como na sua forma de lecionar. Tá. Boa pergunta. Como referência, uma mulher negra, né, como referência, além da minha mãe, né, pelo ser aguerrido que ela é, né, pela determinação, né, que ela tem. Eu tenho também a minha tia Edla, uma mulher geógrafa muito famosa, inclusive. Ela foi formada, né, também pela UFRJ. Ela foi a primeira mulher negra professora de cursinhos, né, pré-vestibulares aqui no Rio de Janeiro. Então, minha tia sempre foi, né, na família mais próxima, assim, que eu tive contato direto, né, minha tia Edla sempre foi essa mulher que me incentivou. Ela foi professora da rede municipal e estadual e também privada, né, de geografia. E as outras, né, mulheres da família também me inspiraram, porém, né, de uma forma mais indireta, né, pelas histórias contadas, né, pelas mais velhas que eu tive, né, contato direto. Mas na universidade, eu tive, é claro, assim, eu tive duas professoras negras, que inclusive uma delas hoje é professora da UFRJ, né, professora Viviane, acho que ela está no Instituto de Química, né, e ela foi uma professora, Viviane Teixeira, se não me engano. Ela foi uma professora que me entendeu, sabe? Ela entendeu a minha dúvida. Inicialmente, era uma lista de exercícios, sabe? Eu estou lembrando disso agora com a pergunta. Eu não tinha pensado nisso antes. E aí, eu lembro que eu fui no laboratório, era uma disciplina química analítica, e tinha muitos cálculos, enfim, era bastante curso, assim, é complexo. E aí era o início, né? Era o segundo contato. No início é mais difícil, né? Depois que a gente consegue pegar a mão da universidade, a coisa flui mais. Mas os primeiros períodos, realmente, eles são mais pesados. Então, a Viviane, ela me acolheu, né, lá no laboratório dela, pegou a lista de exercícios, pegou um exercício e me fez entender, mas de uma forma tão simples, assim, que nunca mais eu esqueci, e é a forma que eu ensino hoje, sabe? De uma forma acolhedora, né? Então, foi Viviane, né? E também tive a professora Dilma Costa, né? Já na época das especialidades, né? Já estava na fase lá da engenharia, já para o sexto período, acho, né? Já tinha passado a metade, né? E que também eu ficava muito impressionada com a capacidade dela de ensinar, sabe? A gente também sempre conseguia entender, ficava muito fácil quando elas passavam, sabe? Então, isso me chamou a atenção, porque dentro de um curso, e assim, de mulheres, eu vou contar que tínhamos elas, não sei quantas, eram pouquíssimas, né, realmente, dentro da engenharia química, né? E a Viviane já era mais para o ciclo básico, então ela pegava, né, vários cursos. Já a Dilma já era mais lá para engenharia química mesmo. Então, e é claro que eu comparava, né, porque os outros professores, eles não tinham essa preocupação, sabe?
né, tão grande de atingir. E eu falava assim, olha, se eu for professora, porque eu nunca sonhei em ser professora, assim, eu sempre sonhei, aliás, eu sempre soube que eu ia retribuir, né, a formação que eu tive. Bom, o Brasil me formou, então eu vou retribuir ao povo, né, de alguma forma. Sempre achei, né, que eu tenho uma dívida social. Aí acabei sendo professora, mas eu dizia, eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer diferente porque o professor, ele só sabe mais porque ele estudou antes. É só por isso, ele estudou antes. Então, ele sabe aquele conteúdo mais porque a gente estudou antes, mas não era com essa, né, perspectiva, né, que alguns dos meus professores passavam, né? Um dizia, corta os pulsos, desiste, bate com a cabeça na parede. É assim, né? Então, era desses, né? Enfim, né? Muito sério. Eu sempre da área exata, mas eu tenho a parte da humanidade muito forte em mim, assim, né? Possivelmente porque eu sou desse grupo, né? Preto, né? E a gente sabe como dói quando a gente não tem um tratamento humanitário, né? Então, e aí hoje o resultado disso é que eu falo até a pessoa entender, até a turma entender, porque até eles não conversarem comigo durante a aula, assim, demonstrando, né, que entenderam aquele conteúdo, eu não fico sossegada, né? Então, mas de fato eu tive dificuldades, né? E essas duas mulheres na academia, né, me fizeram essa na participação. Eu não posso esquecer a professora Sheila Moté, da Escola de Química, nossa saudosa Sheila Moté, que faleceu agora, deve ter uns 2 anos, acredito, né, que também ela foi uma mulher que me inspirou já na época da pós-graduação, né? Ela participou da minha banca de mestrado e também de doutorado, né? E ela é uma professora referência aí na Escola de Química, né? Então, deixando, né, o legado, né, a filha dela segue, né? Então, a professora Sheila Moté, que também foi oriunda da Rural, né? Ela foi conterrânea do meu pai lá na época, né? Época do meu pai. Então, essas 3 mulheres da academia, especificamente das áreas, né, da engenharia química, me marcaram. Grace, só fazer um comentário rápido. É legal você estar falando, Luanda, dessa referência das professoras na tua formação. Você sabe que lá na Faculdade de Educação tem toda uma linha de pesquisa que é sobre os professores marcantes, né? É exatamente isso, né? Que às vezes pode ser até no ensino fundamental ou no ensino médio, alguém que te leva para uma carreira, que te inspira num aprendizado e esse legado que você está trazendo aí, né? E assim como isso faz diferença, né, na trajetória, né, dos estudantes. Com certeza, faz total diferença, porque a pessoa tem aquela pessoa com uma inspiração mesmo, né? A gente sabe que é difícil, tudo é difícil na vida, é difícil, né? Não tem nada fácil, mas se a gente tem uma pessoa que te inspira, você ultrapassa aquela limitação, né? E aí avança. Muito bonito esse comentário, professora Luanda, porque é justamente, né, nessa linha que o PET atua, na orientação, no acompanhamento, né, pensando na permanência também dos estudantes. E, para além disso, né, é bonito também ouvir, né, como professores, docentes podem, através da sua atuação, né, profissional, inspirar, motivar e apoiar, né, estudantes de origem popular, estudantes negros, enfim. Eu queria agora fazer uma pergunta. A gente teve, através do Facebook, um participante chamado Alan Pereira Antônio, e ele perguntou assim: como você vê o papel das mulheres na ciência no Brasil? A academia tem seus preconceitos? A academia é cheia de preconceito, né? Porque, como a gente coloca, o racismo ele estrutura a sociedade brasileira. Então, se ele estrutura a sociedade, ele estrutura também as instituições,
não somente as pessoas, mas as instituições. Então, muitas ações, né, elas são costumeiras, parece uma coisa normal, né? Hoje, é esquisitíssimo dizer que é racista, né? Assumir esquisito, não. As pessoas não assumem, né? Se fala que existe, mas ninguém diz que é, né? Mas tem, e tem e muito, né? A gente passa, né, por situações, né, diárias, inclusive nas instituições. Então, tentando, né, ser mais objetiva na pergunta, nós temos, sim, nas instituições, algumas tantas práticas racistas, né, e que a gente, por compor essas instituições, nós temos que nos fortalecer ainda mais para quebrar essas estruturas, né, e mostrar, né, não mostrar, mas não é mostrar, não é provar, mas é estar, é nos apoderarmos, né, do apoderamento, realmente, do espaço, né, que existe para ser ocupado. Tem uma situação que diz Morrison, eu vou ler para não faltar com a integridade da frase dela, que eu acho muito incrível. Ela fala o seguinte, que a gente, assim, olha, a Toni Morrison, ela fala o seguinte, que a função, né, do racismo é muito séria, porque a gente se distrai, você tem o tempo inteiro que ele tenta te impedir de avançar, né? Você decide fazer, mas ele tenta te impedir, apresenta uma resistência para você não seguir. E alguém diz, né, o tempo inteiro para você, né, para a gente, né, que você não tem um idioma, né, na época era isso. Então, você passa, então, 20 anos nos provando que você tem, sim, alguns idiomas, inclusive. Aí diz que você não tem, alguém diz que a sua cabeça tem formato errado, né? E aí é provado cientificamente que nós somos perfeitos. Enfim, alguém diz que a população negra nunca teve reinos. Imagina, né? Nós somos frutos, né, de reis e rainhas. Enfim, e nada disso é necessário. Então, assim, essa resistência, sabe, o tempo inteiro que a gente enfrenta, né, o tempo inteiro você tendo que provar, e eu vivo isso ainda, não só vivi, mas não me interessa que eu estou vivendo isso, essa é a minha mensagem, tá? Não me interessa porque eu já estou, né? E estou porque existe né, prerrogativas para isso. A minha formação, a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de gerir, né, por exemplo, como estou reitora de uma universidade do estado do Rio de Janeiro, localizada na Zona Oeste do Rio, né? Então, mas ainda assim, nós temos que ficar ali falando o tempo inteiro. Isso também, né, vamos falar aqui, né, para os jovens, isso cansa. E muitas vezes você vem mais firme, alguns, né, são mais firmes, né, e vem, né, com tudo, respondendo, né, de uma forma um pouco mais rigorosa, né? Eu geralmente sou um pouco mais diplomática, assim, mas tem momentos que não. Tem um exemplo, né, como eu fiz o doutorado de sanduíche na Itália. Aí, é claro que a gente passa por processo seletivo, né? É o projeto, né? Apresenta para CAPES, certo? Apresenta para CAPES, é aprovado, faz a proficiência do idioma, você passa na proficiência do idioma, aí você vai. Então, quando a gente coloca assim, e chega lá, eu não só chego. Para começar a ser respeitada, ele precisa conhecer a minha produção. É a história da meritocracia, né? Ele precisa, né, para aceitar, precisa conhecer a produção. Então, assim, na academia, nos espaços, né, aqueles espaços, novamente, que não fomos previstos,
Mas chegamos, os séculos passaram, tá? Passaram, mas nós chegamos e estamos chegando com mais força ainda, em função das ações, das políticas, né, de ação afirmativa. Então, assim, trazendo, né, a academia é carregada por isso, sobretudo pela, assim, as mulheres, né? As mulheres são... falando de mulheres, aí entra um outro recorte, né, que é o recorte do gênero, né? E esse recorte do gênero, ele também pesa muito, mas, de fato, eu digo, né, por ser a mulher negra, ele pesa ainda mais, né, porque nós temos essas duas contribuições, e, sobretudo, a contribuição do racismo, que é uma coisa, né, a gente pode chamar assim, a coisa horrorosa que nós trazemos ao longo dos séculos. Então, a nossa grande luta, né, é nós chegar, assim, nos apoderarmos dos nossos lugares, através, né, de muito esforço e dedicação. Ensinar para essa população brasileira, para as instituições, né, brasileiras, que o Brasil só vai crescer quando ele parar de praticar racismo. Senão, vai ficar gastando. Obrigada, professora, pela resposta. Inclusive, o Alan Pereira Antônio, ele falou que é seu fã e que mora em Campo Grande, bem perto da universidade. Ah, é? Prazer, Alan. Conhece. Vai para a UES, você já estudou na UES? Chamando para lá. A Silvia Fernandes também, ela parabeniza a gente pelo evento. A gente tem mais uma pergunta aqui do Facebook, mas a gente também pode fazer em bloco. Eu posso fazer essa e mais alguém do grupo pede fazer uma junto. Pode ser? Quem é a próxima a perguntar? Eu vou fazer a do Daniel Campos. É a Letícia, né? Então, o Daniel Campos comenta assim: muito importante essa articulação com as nossas trajetórias de famílias negras, né, com tantas conexões. Ele pergunta: qual mensagem de incentivo ou estratégia de acesso e permanência você teria para jovens com esse perfil? Agora, passar para a Letícia fazer, né, a pergunta dele, a gente pensa ela aí articulada, né, em bloco. Pode falar, Letícia. Gostaria de agradecer mais uma vez, professora Luanda. É muito importante essa conversa, essa tarde que a gente está tendo, não só para a nossa formação acadêmica, né, mas para a nossa formação pessoal também. E a pergunta que eu preparei é: você observa como um grande legado o fato de, enquanto mulher negra, ocupar esse lugar na gestão de uma grande universidade como vice-reitor, que também é um homem negro? Em algum momento, vocês já sofreram racismo no meio acadêmico somente por serem quem são? Acho que desculpa, Luanda, acho que a Amanda Conceição podia fazer a pergunta dela também, que está interligada, até porque aí acho que a gente fecha um pouco esse bloco que é sobre a experiência da discriminação e a gente passa para outras questões também. A Amanda está aí? Estou. Ótimo. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, professora, por a conversa sendo muito produtiva. E a minha pergunta, ela casa um pouco com a da Letícia, que é: como mulher negra, no curso majoritariamente branco, você sentiu algum tipo de racismo ou machismo velado, ou até mesmo explicitamente, por parte dos professores ou dos alunos? Como isso impactou na sua jornada acadêmica até agora? Então, se falhar na resposta, tá? Porque eu posso ter, né, perdido, sabe? Ter esquecido alguma coisa. Mas, bom, partindo da questão, né, tem a mensagem, tem se eu já passei, né, por alguma... passei e passo, né, por alguma situação. Bom, estar reitora de uma universidade estadual, né, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente sabe que a Zona Oeste, né, ela é periférica, né, geograficamente, né, periférica, né, do centro, né, do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Brasil tem uma cultura, né, no Brasil inteiro, assim,
aqui no Rio de Janeiro também é forte isso, a cultura de que aquilo que é periférico recebe menos incentivos, né? Recebe menos atenção, recebe menos... Então, isso em vários sentidos, seja educação, seja na segurança, seja na saúde, ou seja, né, várias assistências, e trazendo isso, e isso gera, né, aumenta ainda mais a desigualdade, né, social. Então, e a Zona Oeste, ela é riquíssima, né? Na verdade, ela é rica de pessoas, e ela é rica, assim, por ser rica de pessoas, ela é rica de tudo, porque ela é rica de conteúdo, né? Mas, de novo, quando, eu repito, né? Porque quando falta financiamento, quando falta incentivo, você joga fora aquela riqueza, você não aproveita. E é isso, né, que acontece. Então, quando eu decido assumir, né, estar à frente dessa universidade, que é localizada, né, numa zona, né, do município do Rio, né, que é periférico e que tem um baixíssimo IDH, que responde por conta, um pouco, né, por conta, se a gente for estudar, né, tem várias teses, né, que defendem exatamente por serem periféricas, elas têm baixo IDH, né, e com isso, índices, né, de remunerações, as remunerações, né, são mais baixas, a escolaridade é mais baixa, porque se falta incentivo para educação, a escolaridade daquele grupo, daquela população, vai ser menor. Se falta incentivo para a saúde, aquele grupo vai apresentar mais problemas e vai demandar mais da assistência pública de saúde. Enfim, e hoje, falando de pandemia, olha, gente, está fazendo aqui uma resposta, um documento, um parecer, e assim, Campo Grande tem o número é enorme, né? Está lá na fase roxa do covidômetro, né? Se morre muito, é muito adoecido, né? O número de casos é imenso. Então, assim, isso tudo, né, é respondido pela falta de financiamento. Então, quando eu assumo, né, digo, não, deixa comigo, eu vou assumir essa reitoria, pode contar comigo. É uma decisão muito séria, né? Mas ela precisava ser tomada. E, sobretudo, juntamente com o professor Dario, né? Dario Nepomuceno, né? Que é um homem íntegro, é um homem negro também, é um físico muito bem colocado, né? Dentro da sua especificidade, né? Das suas pesquisas. E que, além de nós termos, né, as nossas formações técnicas, né, de sermos especialistas nas nossas áreas, eu na área de células a combustível e ele na astronomia, né, nós temos uma compreensão muito grande do que é, né, exclusão, e do que causa a falta de inclusão nos espaços de educação. Então, e por isso entendemos a tamanha responsabilidade, né, e o significado disso, né, que é trazer esperança, porque as pessoas, depois desse resultado das eleições, depois que assumimos a reitoria, as pessoas vêm até a gente com com um olhar de esperança. Por quê? Porque nós conseguimos comunicar, deve ser isso, né? Conseguimos ter diálogo e as pessoas enxergam, né, esperança, né, de fato, né, e esperança de que é possível chegar lá, porque isso é a representatividade, né? Representatividade é uma coisa importante porque inspira, motiva as pessoas. Então, o legado, né, que a gente tenta deixar
né, é de inspirar os jovens negros e negras, né, do Brasil inteiro, não somente da Zona Oeste, de que é possível eles ocuparem os espaços que eles decidirem ocupar, independente de tudo que eles passam, de todas as dificuldades, né? De todas os ataques, né, racistas, né, que nós já sofremos. Por que sofremos? Né? Eu não vou detalhar aqui, porque senão a gente fica expondo muitas situações, né? Mas eu costumo dizer que eu só não sofro racismo quando eu não saio de casa. Racismo direto. Porque se tem, a pessoa não fala, mas ela te olha. Né? A pessoa te olha de um jeito que você sabe que ela não gosta daquilo ali, não gosta daquilo que ela está vendo. Né? Então, e uma mensagem, né, que eu quero deixar muito é que, independente disso tudo, tá? Nós temos que persistir. Nós temos que lutar ainda mais, sobretudo dentro da universidade pública, que estamos passando por muitos ataques, né? Estamos aí beirando uma questão aliás, perda, né, dos nossos orçamentos, e perder orçamento na universidade pública significa a gente perder, por exemplo, auxílio permanência. E a gente tem trabalhos, vocês têm trabalhos que comprovam que o auxílio permanência é fundamental para o estudante concluir. E aí, depois que ele conclui, você pode contar que ele vai retribuir para o desenvolvimento do país, com toda certeza, ele vai aumentar, né, em termos de contribuição, inclusive, né, porque ele vai ter mais acesso. Enfim, então, essa mensagem, né, que eu deixo de persistir, independente de todos os ataques, porque a nossa resiliência é o que faz a gente, né, chegar até aqui. Eu disse que eu cheguei, né, porque eu me ancoro naqueles que fizeram caminhos antes de mim, né? Os meus ancestrais, né, que fizeram caminhos, lutaram demais, morreram, né, perderam vidas, né, mas chegou o caminho, né, que eles fizeram foi eu estou pegando esse caminho, né, de uma maneira, né, de uma forma melhor, né, mais limpo, né, e o que nós estamos fazendo hoje é para ampliar ainda mais esse caminho, né, para os nossos futuros, né, para os nossos descendentes aí, né, e que a sociedade, né, brasileira cresça, né, de verdade e se distancie dessa prática racista. Muito obrigada pela resposta, professora. A gente viu também que a gente está tendo um grupo de pessoas nos assistindo, tem cerca de 14 pessoas, 18 pessoas, e a gente teve um comentário aqui, né, da página da UES, dando parabéns, né, a todos nós pelo evento. Nós tivemos também o comentário do Luciano Prado da Silva, que falou assim: estou muito feliz em assistir. Parabéns ao PET, às organizadoras do evento e à professora Luanda, magnífica reitora da UESO, por disponibilizar-se a estar conosco. Então, é percebido, né, como os nossos convidados têm também falado sobre isso. Eu quero passar a palavra agora para mais um bloco de perguntas. A próxima, acho que começa com o Saulo, né? Então, tem o Saulo, Max, depois tem as minhas perguntas. Oi, boa tarde. Me escutam? Boa tarde. Uhum, escutamos. Primeiramente, parabenizar a mesa, parabéns à professora Luanda pela grande vitória, né, que a gente sabe que é difícil, ainda mais sendo mulher, negra, como tudo já foi dito aí. Aí, no caso, eu vou fazer a pergunta minha e a do Max. A minha pergunta é o seguinte, professor. No eixo, né, que é uma das suas propostas, na frente ao ESO, que seria estreitar os laços da universidade com a comunidade externa, aí eu gostaria de saber se, em cima disso, tem algum estímulo para que entre mais professores negros no quadro docente
e também mais reitores e reitoras negras? Essa é a minha pergunta. Aqui eu vou ler a do Max, que é um pouco extensa. Vamos lá. A do Max eu vou ter que ler mesmo, né? Diretamente, como resumir. Ele escreveu assim, levando em consideração o tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, em sua opinião, qual o papel da instituição acadêmica no que se refere ao acesso e à permanência dos estudantes de origem popular na universidade? Além disso, temos visto diversos ataques à produção científica, de antivacina, terraplanismo, etc., diante da pandemia a qual vivemos. Como pode ser feito o processo de divulgação científica e popularização da ciência? Digo isso pensando nos moradores das favelas e das periferias, que normalmente não são tão rapidamente alcançados pela ciência. Não sei se vai dar para resumir as dúvidas. Bom, isso aí são umas 10 perguntas em uma, né? É tipo isso, a gente conhece o Max. Antes de passar para a Luanda, eu só queria dar um alô para o professor Luciano Prado, que é nosso colega na Faculdade de Educação. O Luciano, que está assistindo, foi ele que fez a mensagem aí agora. Agradeço. Uma está dentro da outra, né? Mas eu vou, então, né, começar pela primeira, né, que fala do estreitamento, né, dos laços da universidade com a sociedade, né? Desde quando, há 4 anos atrás, quando eu assumo a vice-reitoria da UESO, eu tento usar muito o termo da gente se aproximar ainda mais da sociedade. Eu lembro que, na nossa primeira aula inaugural, nós convidamos o professor Roberto Lerrer para ir lá na UESO. E aí eu tenho assim, né, um grande carinho por ele, e ele foi. Então, e foi o meu primeiro momento assim público, né, público ali, né, para falar, né, diante de Roberto Lerrer, né, eu que sou fã dele, aquela coisa. Aí eu fui estudar um pouquinho e nesse pequeno estudo eu pude ver, né, relembrar que historicamente, realmente, a universidade ela foi pensada, né, para a elite. Ela foi pensada para grupos, para filhos, né, de reis e rainhas. E é claro, a gente falando de reis e rainhas, né, do grupo europeu, né, lá naquela idade, né, lá naquela época. Então, e essa característica elitizada da universidade, ela permaneceu por muitos anos e ainda permanece, em certa medida. É claro que nos últimos, eu diria, né, não sei, posso estar errada, mas acho que nos últimos 20 anos, 2020, né, nos últimos 30 anos, a universidade vem lutando, né, bravamente para quebrar, né, esse perfil elitizado. E isso vem muito forte, né, com as políticas de ação afirmativa, quando diz, né, se pensa programa, políticas públicas de inclusão, né, de um grupo da população que não chegava. Como eu disse lá em 97, eu cheguei por acaso, né, mas a maioria não chega. Então, eu vinculo isso com eu trago isso para a gente, com uma falta de capacidade de falar para, né? Que hoje é muito conhecido como vivemos numa bolha, né? Mas que, de fato, vivemos numa bolha e não conseguimos nos comunicar perfeitamente, colocando assim, excluindo mesmo, porque a coisa vem naturalmente. Então, eu coloquei numa oportunidade que a reitora, né, Maria Cristina, me deu de participar de um FOR-EST, né, de um fórum de extensão, representando ela, e lá lá tinham os reitores, e eram todos homens, né, e todos homens brancos, e eu, né, a única mulher
e negra naquela mesa, né, de reitores. Eu tive a audácia, eu diria, né, de propor, né, de que a universidade repensasse a forma de comunicar, né, de falar de acordo com a capacidade de compreensão. Esse falar de acordo com a capacidade de compreensão não significa deixar de ter qualidade, mas é aquela história, né? Lembra que eu falei que era difícil compreender como é que os professores lá passavam aqueles conceitos, né, de transferência de calor, de massa, enfim, né, trocadores de calor, etc. Mas a gente conseguir conversar, né, falar de acordo com a capacidade de compreensão do outro, porque senão, para que a universidade? Né? Para quê? Se a universidade é um lugar que ela não é só para concentrar conhecimento, né? Ela é para compartilhar conhecimento, e ela compartilhando conhecimento, ela gera ciência, ela produz tecnologias, e essas tecnologias vão nos libertar, inclusive as tecnologias sociais, vão nos libertar do mercado internacional, né? Da gente ficar somente comprando, como está acontecendo aí, né? Da gente comprando tecnologia. Então, a universidade está aí para isso, né? E essa mão de obra, né, que a universidade qualifica, né, forma, ela não tem que ser somente da elite, absolutamente. Ela tem que ser do povo, porque, como eu disse, a Zona Oeste ela é riquíssima, ela é densa, mais de 300 mil pessoas, só em Campo Grande, né? E é uma gente muito potente, sabe, um grupo de jovens, caramba, o pessoal, né, com uma energia, com uma inteligência, você só precisa colocar financiamento ali. Então, assim, essa coisa de comunicar, o que fazer, professora? Nós temos lá, né, do nosso tripé, né, do nosso, né, ensino, pesquisa, extensão, que precisam caminhar, né, muito junto. E hoje a inovação, né, também que está dentro. Mas essa pesquisa, ela precisa ser comunicada. E como que ela vai ser comunicada? Né? Como é que faz isso? Muitas vezes a gente se faz, né, pesquisas, né, nas áreas, né, na minha área, né, nas áreas tecnológicas, mas precisa vincular com um porquê social. Infelizmente, nós temos aí, né, os 17 ODS, né, que é uma grande luta aí que nós temos até 2030, apresentado, né, pela ONU, da Agenda 2030, né, da gente assim, dar sentido para as nossas pesquisas. Né? Precisa dar sentido para isso. É para quê? É para ter emprego decente, aqueles 17 objetivos lá, né? Água potável, inclusão, enfim, questão dos gêneros, igualdade, enfim. Então, as nossas produções, a produção da universidade, ela precisa falar com o povo, porque se ela não fala com o povo, aí ela perde o sentido dela. Aí, quando eu digo, né, que eu tive a audácia de, né, colocar para os reitores já senhores, né, que precisávamos falar, né, de acordo com a capacidade de compreensão, de fato, vamos fazer o que com isso? Só gerar os artigos, os papers? E eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 50, eu tenho 100, eu tenho 200, mas para que nós temos tudo isso? Né? E aí nós temos que criar um mecanismo para isso. As práticas de extensão, né? A extensão é um lugar da universidade onde a gente tem uma grande oportunidade para fazer isso. Na UESO, por exemplo, nós temos vários projetos de extensão, né, que nós trazemos, né? Se traz a sociedade, as escolas municipais, estaduais, né, para dentro da UESO, fora a pandemia, claro, né, e se compartilha, né, dos nossos saberes. Né? Então, eu tenho um projeto, inclusive, que a pandemia realmente atrasou demais, né? E o objetivo não é, né? Que mesmo em pandemia,
a gente está realizando aí, que é dialogar com os estudantes primários e de ensino, né, fundamental. Eu tenho, né, um projeto lá com uma escola, também com coletivos, né, com um coletivo de mulheres e outro coletivo quilombos, né, da região, onde levar os conceitos, né, por exemplo, dos ODS e fazê-los pensar, identificar que ações eles já praticam em relação aos ODS. E eles compreenderem que aquela ação, né, que ele já faz ODS. Né? Qual é o ODS, né, da minha escola? Qual é o meu ODS? Qual é o ODS que eu abraço? Então, assim, só que a universidade precisa comunicar, porque senão realmente ela perde efetividade. Né? E trazendo o professor Antônio Novoa, professor emérito né? Adoro o professor Antônio Novoa, eu conheci lá em Lisboa, olha, fiquei apaixonada, dá licença, professor, falando ao vivo aqui, sou apaixonada, sim, né, pelos seus conceitos, porque ele fala que a universidade tem que ser da cidade, né? Universidade não é particular, não, tá? Mas é para trazer aquela coisa da cidade, né? A cidade estar dentro da universidade. A sociedade, a cidade é que deve nos demandar e nós entregarmos, né? Através dessa comunicação que consiga atingir. Não sei se eu consegui responder. Tem uma segunda pergunta que fala sobre... Peraí. Tem a questão, né, sobre os docentes negros, estímulo a ter mais docentes negros. Né? Pois é, os estímulos... Olha, para falar a verdade, a nossa prática, né, a nossa prática de, assim, atual, né, é de fazer e buscando que estimule. É isso. Né? Mas não tem ainda um programa, um projeto para se fazer isso. Né? Em 2017, nós criamos o projeto da humanização na universidade. Esse projeto foi ampliado com um evento da Consciência Negra, que acontece todo mês de novembro, e esse evento foi crescendo, foi agregando, fomos trabalhando dentro da universidade, né, essa questão, né, do racismo, e vejo que hoje nós estamos muito mais alinhados, inclusive, sabe, está muito bom, os alunos participam da coordenação do evento, sabe, então eles estão, assim, muito, muito dentro, né, tanto alunos quanto estudantes, né, em geral, quanto servidores também, né, e também colaboradores, né, terceirizados. Então, todos participam e isso está gerando, né, realmente eu vejo que assim, isso é um incentivo, né, mas, respondendo, nós não temos ainda um projeto para isso, né, assim, fazendo e avançando, né, mas está sem projeto específico para isso, né, talvez isso seja já seja momento, né, disso. Obrigada, professora, pela resposta. E foi muito bom te ouvir falar sobre esse papel, né, que a senhora atribui à pesquisa. E eu tenho pensado que a pesquisa é um veículo para essa comunicação e, na verdade, a gente precisa pensar o papel da universidade, né, em relação ao seu papel social, que se faz através da pesquisa, ensino e extensão, e nesse diálogo com o seu território, né, com o público que a compõe. Então, é muito confortável, muito bom te ouvir falar, ver que você, enquanto reitora, tem essa visão, né, do papel do ensino, pesquisa e extensão, da importância do território, né, que a UESO está no território da Zona Oeste, e de como esse território tem suas potencialidades, né, tem sua riqueza, e pensar ele, pensar os estudantes, né, os moradores ali em torno, é muito caro para a sua gestão, né, pelo visto, né, como você fala, é muito importante. Agora eu vou fazer as minhas duas, mas acabam sendo duas perguntas, e aí depois passar para a Raíza e a professora Rosana, mas antes eu quero te falar que teve mais gente no chat
dando parabéns para a gente, teve a Manuela dizendo que sua fala é excelente, teve o Daniel Campos dizendo que sua fala é potente, te agradecendo, e o Daniel Campos é professor da Faculdade de Serviço Social da UFRJ, está aqui acompanhando a gente, um professor negro, meu parceiro de estudo, a gente pesquisa junto, então que bom que o professor Daniel está aqui estudando, assistindo a gente e compartilhando também desse momento. Eu acho que a senhora se antecipou um pouco para falar do projeto. Minha pergunta era exatamente sobre isso. Dizia o seguinte: o que você tem pensado enquanto projeto para potencializar o acesso e a permanência dos estudantes universitários de origem popular, pensando a UESO? E também perguntei se há diálogo entre a UESO e as escolas do ensino médio, né, do entorno, já que a UESO localiza-se em um prédio de escola, né, numa instituição escolar. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. E a Raíza tem também um comentário, né? Pergunta. Pode perguntar, Raíza. Oi, tá me ouvindo? Oi, então, a minha pergunta uma pesquisa no IBGE em 2019 mostrou que, apesar do avanço nas leis das cotas, negros e pardos não chegam a ser 30% dos ingressantes nas universidades públicas. Em sua visão, há algo que possa ser feito para acelerar o processo de entrada desses jovens na universidade? Sim, precisa ser feito, né? Precisa ser feito, porque senão a lei acaba que não serve, né? Não se aplica. Mas eu vou lá na primeira pergunta sobre como é que a gente, estando, né, sendo a UESO, localizada ali naquele território da Zona Oeste, né, Campo Grande, ainda estamos dividindo espaço com o Instituto de Educação de grande relevância, né, histórico, inclusive, aqui, né, no estado do Rio de Janeiro. E eu vejo, nós somos, né, na UESO, nós somos uma universidade de apenas os cursos técnicos, né? Nós temos os cursos, né, das áreas técnicas, de 3 grandes áreas, né, das engenharias, produção, materiais e metalúrgica. Nós temos construção naval, nós temos área da TI, né, que é análise e desenvolvimento de sistemas, que é um curso tecnólogo, e tem um curso de ciência da computação também. E na área da saúde, biológica da saúde, temos cursos de biologia em 2 modalidades, gestão ambiental e biotecnologia, e o curso de farmácia. Então, os nossos programas, né, de mestrado e doutorado também estão vinculados a essas formações, né? Mestrado em ciência de materiais e mestrado em ciência e tecnologia ambiental. E também temos um doutorado, mestrado e doutorado acadêmico chamado Biotrans, né? Biomedicina Internacional. Então, essa característica, né, nossa, que é sobretudo, né, técnica, é um grande objetivo meu, né, ampliarmos, claro, né, crescermos e também termos, né, cadeiras das humanidades, né, porque isso vai conversar muito, inclusive, com o território, né, próprio, mas ainda assim, né, por conta dessa densa, né, formação técnica nas áreas da saúde, engenharia e TI, né, nós conversamos sim e compartilhamos experiências ali com os colégios, né, da Redondeza, né? Temos algumas, né, parcerias, e o meu objetivo nosso, né, enquanto gestão, é ampliar ainda mais esse relacionamento, e que a partir da ampliação desse relacionamento da universidade com as escolas, isso vai automaticamente motivá-los ainda mais a ingressar na universidade, mostrando para eles que a Zona Oeste tem uma universidade deles, da Zona Oeste, que é perto deles, é para eles, né? E para que essa mensagem consiga penetrar, né, em cada estudante daquele ali,
nós entendemos que nós precisamos ir até eles, né? Nós temos um projeto, inclusive, né, que é reativar o projeto ele é chamado de LabTour, né? Reativar porque ele já existiu, né? Já esteve em prática, mas esse LabTour atualmente vai ser remoto, inclusive, porque nós estamos nessa modalidade. Mas antes ele era presencial, né? E era o incentivo de trazer as escolas, né? Ali nós estamos no meio de 3 escolas, sabe, de nível médio, dentro de uma e bem coladinhos, né, em outras 2 escolas estaduais também. Então, e não somente, né, com essas escolas bem próximas, né, mas nós também temos relação através das ações de extensão, né, de modo a chegar e atingir esse público, sobretudo, oriundo da escola pública. E a gente sabe que esse público oriundo da escola pública, ele tem uma cor característica, sobretudo, né? Então, e essa cor característica, eles são, obviamente, de origem afrodescendente, né? Então, o nosso objetivo é, de fato, atingi-los, né? E motivá-los a realizar, né, o Enem, que é através da nota do SISU, né, que ocorre o nosso ingresso. Então, existe, né, projetos, né, ligados à Pró-Reitoria de Graduação e à coordenação de ingresso, né, de modo a interagir um pouco mais, divulgar, mas também a interação, né, que é, de fato, a participação em projetos de extensão, né, trocando exatamente na extensão. Por quê? Entendemos que, né, como eu disse anteriormente, a Zona Oeste ela é rica, né, esses jovens, né, são ricos de potência e eles precisam apenas de oportunidade. Então, quando a UESO, como a Universidade da Zona Oeste, conversa com eles, né, passa para eles de que, olha, aqui tem espaço para você, né, aqui é a sua oportunidade, a gente acredita que a gente vai conseguir sim, contribuir com o aumento, né, desse índice de jovens da Zona Oeste na universidade. Hoje, nós temos um alto, né, percentual de alunos oriundos da Zona Oeste, mas também da Baixada, né, da Baixada Fluminense, de todo o Rio de Janeiro, né, também do Brasil, mas é sobretudo da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Então, a gente entende que potencializar as nossas relações com as escolas locais, né, é uma forma, né, da gente aumentar o ingresso desses personagens potentes que nós temos nessa região da Zona Oeste. Agora, a segunda pergunta eu respondi, gente, desculpa, mas eu me perco. É da Raíza, né? Foi a pergunta sobre... Ela fez um comentário do IBGE, né, falou dos avanços, né, de cotas. Sim, claro, faltou essa, exatamente. Bom, gente, nós estamos aí na segunda edição da Lei de Cotas do Estado, né? Aprovada em 2018, começando a praticar em 2019. O resultado foi, né, ao longo desses primeiros 10 anos, né, a primeira edição foi em 2008, isso no âmbito estadual, né? Resultou, né, de índices assim, elevados de sucesso, inclusive, a UERJ como a primeira universidade, né, a aplicar a política de cotas, ela tem excelentes resultados. Hoje ela tem, inclusive, né, procuradores, ela tem promotores, né, ela tem um grupo, médicos, juristas, né, tem vários nomes oriundos, né, da UERJ e que foram, né, jovens, né, cotistas também. Tivemos, sim, resultados, né, positivos, mas a gente aqui está discutindo que aquilo que é previsto ainda não está sendo praticado, né? Então, como é que a gente consegue, né, mexer nesse número? A gente consegue mexer nesse número, eu penso que a gente precisa trabalhar também a base.
quando a gente trabalha a base, porque começamos a trabalhar no ensino superior. Agora, quando a gente começa a trabalhar a base, que é o ensino fundamental, né, fundamental e médio, a gente consegue melhorar esses percentuais. Acredito que partindo isso é um ponto, né? Vejo complexo porque acaba que a lei de cotas não prevê somente, né, a inclusão de jovens afrodescendentes, né? Ela ampliou bastante, né? E aí, sobretudo nessa última edição, ela amplia, né? E aí aliás, já abriu, né, bastante, porque o nosso, né, salve Frei Davi aqui, que teve à frente, né, de muita luta, inclusive aguerrida, né, lá do CAFRO, né, conseguiu, né, aprovar a lei, aprovou a lei. Mas junto dessa lei, a gente também traz, né, o movimento negro agregou, inclusive, os grupos oriundos, os não negros, né, oriundos da escola pública. Então, com isso, se divide, né, o percentual, claro. É importante, sim, né, mas quando a gente fala de percentual de afrodescendentes dentro, né, cotas para afrodescendentes dentro, né, das universidades, a gente, é claro, que está dividindo, né? Então, pensando nisso, né, as leis estão aí vigorando, mas a gente precisa... Inclusive, tem uma outra coisa que essa coisa que eu, né, coloquei, que é trabalhar a base, eu vejo importante, sim, porque o ensino fundamental e médio é dali que eles não saem muitas vezes. Eu estudo praticamente nada sobre isso, tá? Mas é o que eu vejo. Eles não saem do base. E aí quem consegue ainda, né, quem consegue, com todo esse esforço que eu falei aqui no início, né, ainda é um percentual muito baixo, né? A gente ainda precisa realmente aumentar esse percentual. Mas esse percentual ele é blocado, né, lá embaixo ainda, no ensino médio fundamental. Eu vejo isso, né, pelas vivências das pessoas que eu convivo, né, que são, eu vejo assim, né, falando aqui, né, da minha manicure, por exemplo, né, das pessoas que eu tenho proximidade, é uma luta fazer a permanência desses jovens estudantes no ensino fundamental e médio. Então, se a gente não consegue, assim, né, garantir a permanência deles, a gente está falando do ingresso na universidade, a gente não chega lá, nem chega lá. Então, enquanto gestora de uma universidade, né, eu penso lá na universidade, eu não formo, o ISO, né, não formamos professores, né, nós formamos todos, né, bacharéis, mas a gente entende, eu entendo, né, que nós precisamos trabalhar exatamente lá naquela base, né, das escolas. E ali, através das nossas ações, né, de extensão, né, com eles, estimulá-los. Eu vejo esse fiozinho, né, esse primeiro caminhozinho aí, enquanto universidade, né? Mas as políticas de educação, elas precisam ser ampliadas, porque senão é aquela coisa de chover no molhado, entendeu? Porque a gente precisa mudar a base. Obviamente que mudar a base é uma atitude mais desafiador, mas se nós conseguimos hoje avançar na questão das ações afirmativas para ingresso nas universidades, eu vejo que é hora, sim, de nós, né, começarmos ainda com mais força pontuando o ensino básico, né? Porque quando eles saírem de lá, quando eles conseguirem se permanecer e concluir, aí sim nós vamos ter um resultado, né, maior. Eu vejo, né, por aí. Maravilhoso. Né? Mas vocês podem me ensinar muito mais. Maravilhoso ouvir você comentar dessa relação, né, entre o ensino superior
e educação básica, é justamente o que a gente tem debatido, que a gente trabalha também aqui no Grupo PET. A gente já vai encaminhando para as considerações finais. Primeiro eu vou passar a palavra para a Amanda Ferreira, que vai comentar um pouco sobre o nosso projeto, o projeto que a gente desenvolve justamente nessa linha. Depois passar a palavra para que a senhora conclua e finalize, né? Já deixo aqui meus mais grandiosos agradecimentos. Eu tenho certeza que quem pôde estar com a gente hoje, quem vai assistir depois a nossa mesa, vai poder te escutar e sentir assim, essa emoção de te ouvir, né? A emoção de ouvir uma mulher negra, gestora, né? Com esse olhar para a gestão, com o olhar comprometido com a função social da universidade, comprometido com o seu território, entendendo a importância do seu lugar, o lugar que você ocupa como mulher negra, né, e fazendo muito bem esse papel de educadora, né, e inspirando a gente aqui. Eu acredito que todo mundo aqui do Grupo PET está saindo dessa tarde, né, muito inspirado. Então, eu vou passar a palavra para a Amanda e deixar aqui mais uma vez muito obrigada. Amanda. Eu que agradeço. Oi. Assim como a Grace disse, realmente a sua fala vai de encontro com o nosso estudo no PET. A gente também acredita nessa ideia de fortalecer a base antes da pandemia, né, que não está passando. A gente ia nas escolas e nos pré-vestibulares comunitários com o nosso grupo e uma apresentação de PowerPoint para falar sobre formas de ingresso na universidade, sobre cotas, sobre tipos de bolsa auxílio e também contar a nossa trajetória, porque todos os integrantes do PET têm essa questão de ser negro, de ser de origem popular, de vir de bairros periféricos do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, sou daqui de Realengo, né? Bem vizinha a Campo Grande, como estava falando, e a minha infância foi toda em Turiaçu, que é colada em Rocha Miranda. Então, assim, seus territórios são bem próximos aos meus, e aí você falando trouxe essa memória, e a gente via no olhar de cada estudante das escolas que a gente passava, o quanto aquilo era importante, e até a gente se colocando naquele lugar, porque é uma presença que a gente não teve, que nas nossas escolas não tinham pessoas como a gente, que vieram dos bairros que a gente veio, falando de como foi o processo. Muitos deles, às vezes, não sabem de cota, não sabe de uma bolsa auxílio, parece que é algo comum, que chega para todo mundo, mas não é. Quando a gente está mesmo nas escolas, a gente vê que muitos deles não sabem de nada disso e vem na gente essa mesma esperança que a senhora falou. Eu acho que agora, com o papel que você tem, com a representatividade, com o quanto você está ecoando em vários portais de notícia, ainda mais, né, tipo, vincula essa esperança assim, nos nossos jovens, é muito importante. Foi muito bom poder ouvir tudo que você trouxe hoje. Como a Alexia disse, tanto academicamente quanto para o pessoal, eu estava até falando com eles no privado, dá vontade de almoçar com a sua família e te abraçar. Sua fala é muito precisa, mas muito doce, e às vezes não é isso que a gente encontra dentro da universidade. Eu estou muito feliz de ver você nesse cargo. Eu queria muito te parabenizar de novo, de verdade. Sei que não é só academicamente, toca o coração de verdade. Parabéns. Muito obrigada pelo nosso encontro, pelas suas palavras. Gratidão. Que bonitinha. Obrigada. Eu só lembrar uma coisa, botei aqui no chat, né, que inclusive nessas apresentações nossas, nas oficinas, a gente já apresentava a UESA, a gente tem lá falando da UESA, dizendo, né, as políticas que tem na UESA, os cursos que a UESA oferece, então a gente já realiza essa atividade. Então a gente coloca também à disposição, de repente, uma parceria futura para realizar atividades juntos, para pensar outras coisas. A gente já fez cursos discutindo relações raciais em escola, a gente pode, enfim, adaptar, pensar outros projetos juntas. E, além disso, a gente tem também aqui um comentário, né, do professor Luciano, né, para fechar com chave de ouro e aí passar a palavra para você, que ele comenta assim, o professor Luciano Prado da Silva, ele fala, foi cotista da UERJ de 2004 a 2008. Sem a UERJ, eu dificilmente estaria aqui hoje assistindo esse evento maravilhoso. Obrigada, professora Luanda, por recuperar aqui essa memória das cotas no Rio de Janeiro.
Então, com essa mensagem, né, de memória, da importância das cotas políticas de cotas no Estado do Rio de Janeiro, né, um Estado pioneiro, né, na política de cotas do nosso país, eu passo para a senhora a palavra. E, Amanda, eu já tive essa honra de almoçar com a família dela, e é uma família incrível, maravilhosa. Agora, olha, muito obrigada, Pet. Muito obrigada, professora Rosana, né, pela oportunidade. Espero que realmente, né, tenha contribuído, né, pelo menos um pouquinho para, né, para vocês e né, para as pessoas, né, que estão ouvindo, né, que vão ouvir depois. Eu tenho a mensagem, né, que eu deixo, né, para vocês, aliás, para todos, é de que, com certeza, a educação é a ferramenta eficaz que insere as pessoas comuns nos mais restritos espaços sociais. É através dela, né? Por isso, o meu desejo, né, o meu sincero desejo é que os jovens cultivem o espírito de jamais ser derrotado, independente de qualquer coisa. Acreditando que é possível, sabe, a gente quebrar todas as barreiras que vocês encontrarem no caminho. Vão dizer que você não sabe, vão dizer que você não é capaz, mas você vai... Olha, não vai nem entrar aqui. Não vai entrar, porque aqui já vai ter barreira do seu empoderamento, do seu mesmo, né? Não é de ninguém, não. É próprio. Não vai nem entrar. E que eu digo, né, vocês podem contar comigo, né, para apoiarem nessa caminhada, né, porque que mesmo ela não sendo tão simples, essa caminhada pode ser trilhada de uma maneira brilhante, né, e isso vai depender de vocês, né, e que o Brasil vai mudar. Eu tenho essa esperança, né, que o Brasil vai mudar a partir dessas mudanças, né? Dessas novas lideranças, né, que estão aparecendo aí, né? Então, e vai ser através de vocês, né? Então, que esse futuro, né, que a gente quer, né, para os nossos próximos agora, né, o tempo, né, vai depender de vocês, né, de desejarem, né, de almejarem e de ocuparem esses lugares aí, tá? Dá frio na barriga, eu vou falar para vocês que dá frio na barriga, que todo dia eu falo, como é que vai ser? Mas eu vou, eu sigo, né, porque porque esse país precisa da gente para mudar, né? Já chega isso tudo que a gente está vivendo, essa pandemia, chegando nessa condição que nós chegamos, né? É inadmissível chegar, né? Mas o dirigente que está lá, ele negou o tempo inteiro, né? Até agora, enfim, ele ainda está negando, né, a doença, ele ainda está negando a ciência, ele ainda está negando a verdade, né? Então, para isso mudar, né, depende da gente, né? E aí eu, né, também conto com vocês, porque os meus descendentes vão viver, né, as lideranças de vocês. Muito obrigada, né? Muito obrigada, né, pela oportunidade. Obrigada, professora. Obrigada, Luanda. A gente é que te agradece. A gente vai parar a transmissão agora, te pedir para ficar um minutinho aqui só com a gente mais no Zoom, tá? Mas a gente vai parar aqui a transmissão. Boa tarde.